Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro de mentoria da turma 16 do Start Milionário. Se você está aqui, você marcou mais um tiquinho lá no challenge para você concorrer a R$ 10.000. R$ 10.000. E na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema muito lucrativo, um tema muito importante, que é como ter ganhos explosivos através das moedas digitais. Então, espero que você esteja acompanhando. Mais uma vez, a gente precisa deixar alguns recados aqui toda a aula, né? Se de alguma forma você acha que o que eu te falar aqui vai mudar a tua riqueza na tua vida, você ainda não entendeu que riqueza é viver na presença de Deus. Não existe nada que eu possa fazer por você que vai chegar perto do que Deus pode fazer na tua vida, tá? Tem muita gente aí que eu conheço com 1 bilhão na conta que não é rico. Por quê? Porque não vive na presença de Deus. Entendemos então isso que eu falei aqui agora? Agora a gente vai falar sobre como ter ganhos explosivos através das moedas digitais. E como que a gente começa esse negócio? Primeiro, abrindo a conta na corretora, né? Então, eu vou abrir aqui uma janela anônima para você. Então, esse aqui é o primeiro passo que você tem que dar. Digitar binance.com. E pelo amor de Deus, para de anotar as coisas. Preste atenção para eu não ter que repetir 2 vezes. Pro teu bem, tá bom? Então, você vai ter que se cadastrar, porque é exatamente nessa plataforma aqui que você vai poder transferir o dinheiro, comprar e vender. Pega aí, você cadastra, bota o teu e-mail, faz o próximo passo, passo a passo todo. A partir do momento que você fizer isso e você entrar na plataforma, você vai cair nessa página, tá bom? E lembrando, sabe quando você vai com criança no shopping e você fala para a criança assim: olha, se a gente se perder, a gente se encontra aqui? Então é esse o lugar aqui onde você se perdeu, você vai encontrar aqui, ó. Então você vai vir aqui do lado de depositar e clicar em painel de controle. É nesse lugar aqui, ó, que a gente vai se encontrar caso a gente se perca. Beleza? Então vamos criar aqui um passo a passo para isso aqui ficar tranquilo. Passo um, abrir conta na Binance. Passo 2, entrar na Binance. Passo 3, clicar em painel de controle. Passo 4, colocar o idioma português, Portugal, tá? Estou partindo da premissa, você sabe que é para vir aqui na direita, ó, superior, e vai clicar em português de Portugal, beleza? Agora, passo 5, clicar em comprar criptomoedas.
Cliquei aqui, ó. Aí eu passo clicar em depositar. Eu vou determinar a moeda que eu vou depositar dinheiro na Binance, tá bom? Aqui a gente vai partir da premissa que está todo mundo em reais, né? Mas se você tiver aí na Zâmbia, você vai depositar o dólar zambiano. Se você tiver em Marte, tu vai depositar dólar marciano. E aí a gente vai botar transferência Pix, tá? Então, definir moeda real, transferência via Pix. Continuar. A gente vai determinar um valor agora. Digita. Vai ter gente que vai escrever valor, né? Digita o montante que você quer depositar, tá bom? Aqui eu vou botar um exemplo de R$ 700. Então eu vou pegar meu telefone na hora que eu estiver fazendo isso. Você só pode depositar da tua conta no banco, no teu CPF, para a tua conta no banco, no teu CPF, tá? E vice-versa. Você não pode depositar da conta do teu padeiro, do teu irmão, da tua esposa, beleza? Aí clicou para gerar o código Pix, gerou o código Pix, né? Então, olha, então apareceu aqui, ó, o nome do fornecedor, que é o Gold, o instituição, pode ser outro. Instituição Stark Bank também pode ser outro. Isso aqui vai mudar várias vezes. Já foi Latam, já foi Stark Bank. Não fica preso nisso. Não precisa ser igual ao meu, tá? A Binance tem vários fornecedores disso. Beleza. Concluiu o Pix. Show? Concluiu. Concluir Pix. Aí, painel de controle de novo, né? Vem aqui então, painel de controle. Onde é que está esse dinheiro? Você vai vir em ativos, à vista. Eu estou fazendo aqui o mais detalhado possível, tá? Cliquei em ativos, cliquei em à vista. Aí eu vou vir aqui e vou procurar esses R$ 700. E olha aqui, ó, os R$ 700. Achar BRL, clicar em converter. Então, vim aqui, ó, cliquei em converter. Então, eu vou transformar esses BRL para o SDT. O que que é o SDT, pessoal?
O USDT é o dólar cripto. Ele é o dólar cripto. Então eu tenho que transformar os meus reais em dólar cripto, que é chamado de USDT. Tá vendo que ele está mudando aqui, ó, a cotação? Então isso quer dizer que o dólar cripto agora, que vai ser para a páreo com o dólar americano, ele fica mudando ali, ó, de preço. Tá vendo? Converter BRL para o USDT. Beleza? Confirma. Tem 9 segundos para confirmar. Clica em confirma. Beleza. Ok. Então fizemos esse outro passo. O que a gente faz? Painel de controle. Beleza. Painel de controle. Vem aqui em futuros. Clico em futuros. Clica no cabeçalho. Futuros. Futuros. USD. Eu vou fingir que aquilo é um arroba. Mais uma vez. Futuros. Futuros USD traço M. A primeira vez que você for, a primeira vez que você for entrar aqui, ele vai pedir para você responder um questionário, tá bom? Esse questionário, ele é para você falar assim, olha, eu entendi o que é para fazer as coisas. Se você não conseguir responder esse questionário, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar a pergunta, vai copiar ela e vai colar ela no Google e ele vai te dar a resposta lá, tá bom? Por que que eu não sei a resposta? Eu nem lembro qual que é a pergunta, mas eu sei que é muito óbvio. Mas caso você não saiba responder, você vai clicar, vai copiar, vai colar no Google, vai pedir a resposta, tá bom? Em coisa de 1 minuto você vai responder esse questionário. Show? Então, eu vou fechar aqui todas as minhas posições cripto, porque eu vou remontar tudo isso de acordo com a sala cripto, tá bom? Então, fechei aqui todas as minhas posições. Então, a tua conta ela vai estar igualzinha assim a minha. Espero só que tenha um pouco mais de dinheiro, tá? Então, essa vai ser a carinha da tua conta, beleza? Aí vamos entender qual que é esse processo de fazer uma compra, de fazer uma venda operacionalmente. Então aqui, ó, nesse canto, eu vou clicar e vou botar o nome da moeda, BTC USDT. Digitar o nome do ativo, exemplo, BTC USDT. Vou vir aqui em isolada, senão vai estar cruzada. Primeira vez que você for olhar, vai estar cruzado. Você vai clicar aqui e vai botar isolado e confirmar. Então, modo de margem, isolado. Isso aqui, que está o 2x, é a alavancagem.
O que que é alavancagem 5x, por exemplo? 10x. Imagina que você vai lá na Caixa Econômica e você quer comprar um imóvel de 500 mil reais e você tem 50 mil reais teu e quer pedir 450 emprestado para a Caixa Econômica. Você está com alavancagem de 10 vezes. Se você quiser comprar um imóvel de 500 mil reais, mas você tiver 100 mil reais teus, a alavancagem já é de 5 vezes. Se você for comprar um imóvel de 500 mil reais e você tiver 500 mil reais, você não vai precisar pedir dinheiro emprestado para a Caixa Econômica, né? Então a alavancagem vai ser de uma vez, tá bom? Eu sugiro que isso não ultrapasse 2x, tá bom? Alavancagem, no máximo 2x. Você vai digitar mercado aqui. Por que que você vai digitar mercado? Quando você faz uma ordem a mercado, você compra de quem está vendendo mais barato e vende para quem está comprando mais caro, tá bom? Seleciona, ordem, mercado. Beleza? Tá vendo que ele dá aqui a legendinha? Que é... Agora, aqui você determina o tamanho da posição. Tá vendo que aqui embaixo, ó, vai aparecer o custo? Mas para isso você tem que ter o dinheiro disponível. Mas só que para isso antes você tem que transferir o dinheiro lá do à vista para futuros. Clicar em transferir de à vista para futuros, moeda USDT, valor máximo, né? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Dá uma olhada nesse saldo aqui. Quando eu apertar Max, ele vai aumentar. Tá vendo que foi para 15.154? Exatamente isso que aconteceu agora. Eu transferi aqueles 700 reais, que deu 119 dólares cripto, para cá. Agora sim eu vou ter saldo. Mexer, eu vou chamar isso aqui de dimmer, tá? Para a direita, para determinar o valor da sua posição. Então vamos dizer que eu vou fazer aqui uma operação de 262 dólares. Mas eu vou comprar ou vou vender? Clicar comprar em caso de tendência de alta. Clica vender em caso de tendência de queda.
Beleza? Eu vou aqui clicar só para você ver como é que é. Cliquei em comprar. Ordem enviada, ordem de compra realizada. Olha aqui, a ordem do Bitcoin está aqui, tá bom? Eu vou fazer uma ordem agora de venda no Ethereum, só para você entender como é que é a dinâmica. Eu não tenho Ethereum, tá? Eu vou vender algo que eu não tenho. E não tem problema isso. Isolada, 2x, mercado. Determinei o tamanho. Apertei vender. Ordem enviada. Ordem de venda realizada. Olha aqui, ó. Como é que eu sei que eu tô ganhando na alta do Bitcoin? Porque aqui em tamanho tá um número positivo, verdinho. Como é que eu sei que eu tô ganhando dinheiro na queda do Ethereum? Porque aqui em tamanho tá um número negativo, vermelho, tá bom? Aqui nesse cantinho direito, tá vendo que tem o saldo da minha conta e tem ganhos e perdas não realizados? É exatamente o saldo do que eu tenho aberto em Ethereum e o que eu tenho aberto em Bitcoin somado. Beleza? Eu vou fechar a posição agora para você entender como é que fecha. Eu clico aqui mercado. Fechei Ethereum. Fechei Bitcoin. Não estou mais com nenhuma posição aberta. Tá bom? O passo a passo é simples assim. É simples assim. É assim que é o operacional para você comprar e vender. Isso é o mais fácil. Isso é moleza. Você vai ver, ó. Você, se já não tirou de letra isso aí, você vai tirar de letra em meia hora. Você executa e já grava isso aí na prática. A questão é, por que que eu vou comprar? Por que que eu vou vender? É que nem fazer filho. Fazer filho é fácil. Mas com quem você vai fazer filho que muda toda a tua vida? Com quem você vai fazer filho que muda toda a tua vida? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Então, a gente agora vai falar de uma estratégia chamada Trend Following, que são os ganhos explosivos, como surfar tendências, né? Então, basicamente, a gente tem duas maneiras de analisar o mercado. Ou eu tenho a maneira de falar que o mercado está numa tendência, ou seja, tudo aquilo que está subindo vai continuar subindo, tudo aquilo que está caindo vai continuar caindo. Júlio, que história é essa? Do que você está falando? Então a gente tem aqui o TradingView. Se você ainda não entendeu como é que você olha gráfico, você vai lá dentro do módulo Sinais da Bolsa, tá bom? Tem um curso só disso para você que vai te ensinar o que que significa cada candlezinho desse. Mas isso aqui basicamente conta a história do preço dia a dia. Por isso que a gente está aqui um dia. Então, cada desenhozinho desse é um dia. E tem gente que acha que quando o preço está subindo, ele vai continuar subindo. E tem gente que acha que quando o preço está caindo, ele vai continuar caindo. Isso é a mentalidade de tendência. Tem gente que já acha o contrário. Olha, sempre que subir, vai voltar a cair. Sempre que cair, vai voltar a subir. E o mercado vai ficar nessa. Os dois estão certos, mas você tem que ter uma premissa para a tua vida. Entendeu?
É que nem a premissa que eu tenho. Eu não contrato nenhum ex-presidiário para trabalhar para mim. Tá errado isso? Sei lá, mas é por isso que eu não votei no Lula, é por isso que para mim não serve. Mas tem gente que serve. E aqui, dentro do mercado, eu acredito que quem surfa a tendência vai ganhar mais dinheiro. Porque vai ganhar na alta, vai ganhar na queda. E qual que é a filosofia disso aqui? Você tem que cortar as suas perdas o quanto antes e deixar os lucros irem ao infinito, que é o que a gente chama de efeito de exposição. Então a gente vai realizar ganho de forma lenta e realizar perda de forma rápida, que é exatamente o contrário do que esse efeito psicológico danoso que gera prejuízo para as pessoas fala que a gente deve agir. O que as pessoas fazem de errado, né? Lembra aquela expressão? Mais vale um na mão do que dois voando? Então, você quer realizar ganhos de forma rápida e reter ativos perdedores por bastante tempo em carteira, porque você acredita que isso vai gerar algum tipo de reviravolta, mas não vai, vai na minha. E existe uma explicação química no teu corpo por que isso. Porque quando você realiza um lucro, você libera várias químicas como serotonina, endorfina, ocitocina, dopamina, e tu fica amarradão, tu fica felizão. Mas quando você realiza um prejuízo, você libera cortisol, adrenalina, noradrenalina, que são químicas que, se você liberar muito, elas podem meio que intoxicar o teu corpo. Então, o teu organismo, como ele está sempre buscando o equilíbrio, ele vai dar um jeito de arranjar uma narrativa na tua cabeça do porquê que você tem que realizar lucros rápidos e torcer para os prejuízos voltarem. Então, por exemplo, aquela mentalidade, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Isso é mentalidade pobre, gente escassa. Quem quer garantias? É gente pobre, escassa. Porque é exatamente não precisar de garantias que é desafiador emocionalmente. Então, tudo aquilo que for confortável emocionalmente para você, fica tranquilo que isso vai te dar um prejuízo, tá? E aí, se a gente corta as perdas, a gente tem que deixar os lucros correrem. Porque matematicamente a assimetria dos ganhos vai compensar a baixa taxa de acerto. Vamos entender a matemática disso? Se eu tenho um lucro de 1000% e uma taxa de acerto de 15%, eu ganho dinheiro? Vamos imaginar. Se a taxa de acerto é de 15%, a taxa de prejuízo vai ser de 85%. Se eu tenho 15% de um lucro de 1000%, eu tenho 150%. Se eu perder todo o meu dinheiro aqui e eu não puder ter perda maior do que eu coloquei, isso aqui vai dar lucro no final das contas. Beleza? Então você não precisa acertar todas para ganhar dinheiro. Você só precisa acertar grande.
um Bitcoin paga por vários erros. Estamos partindo aqui da premissa que alguém um dia comprou Bitcoin por $1 e agora ele está US$ 90.000. Então isso pagou muitos erros que essa pessoa teve. E quais são as melhores empresas, os melhores ativos para operar as tendências? São os ativos com muito sobe e desce. Lembra? Sobe e desce é igual a risco. Os melhores ativos para surfar tendência são os mais arriscados. Por quê? Porque o sobe é muito forte e o desce também é muito forte. Como é que a gente mede o risco? Desvio padrão é uma forma de fazer isso. Beta é outra forma, tá bom? Tem lá a aula dentro da plataforma para você entender esses detalhes e a gente já falou na última aula o que é o desvio padrão. Mas qual que é o grande diferencial dessa estratégia? É você ter a disciplina emocional. Então, isso aqui vai ser a coisa mais importante que eu vou te falar hoje. Se você tira a tua recompensa emocional de ganhar ou perder, você não vai ter resultado com isso aqui que eu te ensino. A tua recompensa emocional, ela tem que ser de seguir o método. Seguir o método é o que tem que te recompensar emocionalmente. Não é ganhar ou perder dinheiro. Isso aqui é uma chave para a tua vida. Porque a pessoa que ela ama se preparar, consequentemente, ela está seguindo o método e ela vai ter resultado. Tá bom? Mas pensa de maneira bastante selvagem mesmo. Bastante selvagem. Quem que é o animal mais frágil para cair numa armadilha? É exatamente aquele animal que está tão focado, tão focado, tão focado na comida que ele é pego na ratoeira. E eu vejo que as pessoas que não ganham dinheiro é exatamente porque elas só pensam em ganhar dinheiro. Olha que loucura isso. Na vida como um todo, qual que é o grande segredo para ganhar dinheiro? Não é você resolver o problema dos outros, gerar valor para os outros? Então foca em resolver o problema dos outros, foca em gerar valor para os outros, que consequentemente você vai ganhar dinheiro. Mas se você só foca em ganhar dinheiro, você só se coloca no primeiro lugar e aí você não tem como ter empatia pelo problema do próximo e conseguir resolver ele gerando valor. Então, o grande segredo para ganhar dinheiro é você focar no processo, beleza? Porque a gente tem um cérebro reptiliano, né? O que é o cérebro reptiliano? Quando a gente está numa situação de luta e fuga, a gente tem um negócio aqui atrás do nosso cérebro chamado amígdala, que ela inflama. E aí você age de maneira totalmente racional. Por isso que tem muita gente que é muito reativa emocionalmente. Por quê? Porque essa pessoa ela vive com tanto estresse, que ela tá à flor da pele o tempo todo. O sistema nervoso dela tá muito desgastado. Tem gente que vive em tanto estresse, que já se acostumou a viver assim e não percebe. Entendeu? Se você sofreu abuso físico e emocional na infância,
você tem uma tendência a ser assim, reativo. Por quê? Porque você está com uma inflamação no teu sistema crônica, beleza? E quem normalmente sofre com isso, além de você, é quem está mais próximo de você. E isso custa muito caro no mercado financeiro. Isso custa muito caro no mercado financeiro. E aí a gente tem os instrumentos que a gente pode usar. A gente vai falar de opções no próximo encontro, mas aqui a gente está falando das moedas digitais. Estou dando aqui alguns exemplos: Ethereum, Bitcoin, Solana, Ripple, Dogecoin, Avax, Flow, tem várias. Na sala tem várias. Tem várias maneiras de você gerenciar o teu risco. Você pode escolher ter um prejuízo constante, do mesmo tamanho. Você pode sempre botar o mesmo capital. Você pode ir aumentando a tua posição conforme você vai lucrando. E isso vai gerar uma menor taxa de acerto, mas quando der certo, é a estratégia que mais dá dinheiro. E por que que você precisa gerenciar o teu risco? Porque vai ter uma hora que você vai achar que você sabe tudo, que você é o cara do mercado, que você consegue prever o futuro. E é aí que está a tua derrocada, porque ninguém consegue prever o mercado. Por isso que a gente precisa controlar risco. Gerenciamento de risco é o assunto dos adultos no mercado financeiro. Tudo que eu ganho só é possível com base no gerenciamento de risco que eu tenho. É o meu gerenciamento de risco que permite eu ganhar ou perder. Só que esse é o assunto que ninguém quer falar no mercado. Por isso que eu falo que é o assunto dos adultos. Mas é isso aqui que vai te deixar vivo pro resto da vida no mercado. E existe uma outra armadilha que você vai cair, que é a seguinte: você uma hora vai estar ganhando, ganhando, ganhando e vai falar assim: olha, esse dinheiro aqui eu ganhei no mercado, eu posso arriscar mais dele. Isso não existe. Eu sugiro que você sempre entre com a mesma quantia, proporcional ao teu capital. E eu sugiro que isso seja 1%. Então quer dizer que se eu tenho 100 mil reais, eu vou entrar sempre com 1.000 reais por operação. Ah, mas Júlio, o meu 1% não dá nem para fazer uma operação. Então, opera com o mínimo que você puder, tá bom? Sobre os stops, toda estratégia ela tem um stop, queira você ou não. Então, quem faz o buy and hope, o stop é zero. Então, você está surfando uma tendência aí no final das contas. Por que que a gente aqui opera isolado? Para limitar o tamanho do meu prejuízo. Limitar o tamanho do meu prejuízo é o que diferencia as pessoas que sobrevivem no mercado e as pessoas que perdem tudo no mercado ou que não têm resultado no mercado. Lembra, quando você perde 50% do teu capital, você precisa de 100% para voltar ao zero. E se você perdeu 50% originalmente, significa que você não sabe muita coisa. Então seja humilde. E aí, com isso, eu quero apresentar para vocês uma estatística muito importante de você ter quando você vai desenvolver uma estratégia. Qual que é a média dos teus ganhos e qual que é a média das tuas perdas? Eu gosto de payoff acima de 4, tá bom? Ou seja, se eu tenho uma média de ganho de 20%, eu vou estar disposto a perder 5% por operação. Isso é razoável. Eu vou precisar de uma taxa de acerto de 30%, basicamente, para ter resultado.
Lembra? A gente tem aversão à perda. Então, você vai emocionalmente equivaler um ganho de R$ 100 com uma perda de R$ 40. Por isso que normalmente você fica focado na tua perda. Fica focado na tua perda. E a gente também tem um viés, que é o viés do status quo, que representa uma tendência que a gente tem de deixar como está. A gente acha que se deixar como está é melhor. Por quê? Porque a gente não gosta de despender energia fazendo alguma coisa. Sair da inércia é o que mais gasta energia. Então, o nosso corpo ele vai arranjar uma narrativa do porquê que a gente não precisa sair da inércia. Tá? Nenhum desses pensamentos que eu estou falando aqui, eles nasceram do nada, tá? Por que esses pensamentos eles permeiam na sua cabeça? Porque eles foram úteis em algum momento na nossa evolução. Mas só que a gente hoje vive num mundo com abundância de calorias. A gente não precisa mais economizar calorias. Lembra? A gente tende a querer economizar calorias porque o cérebro é o órgão que mais consome calorias. E aí, quais são as técnicas que a gente tem para surfar tendências? Várias. A gente vai focar aqui no high-low. Então, eu preciso te falar que cada ativo ele vai ter um melhor high-low. E você vai operar sempre no fechamento do candle. O que quer dizer o fechamento do candle? Tem uma hora que isso aqui se encerra para vir um outro candlezinho aqui. Isso vai acontecer às 9 horas da noite. No mercado cripto, isso acontece todo dia às 9 horas da noite. É por isso que tem que operar 9 horas da noite. Por que a gente opera 9 horas da noite? Porque eu fiz o teste passado do que otimizou esse comportamento com base no fechamento. Então a gente vai replicar exatamente aquilo que gerou o resultado que a gente quer copiar. Aqui está os melhores ativos, mas não é importante agora isso. A sala cripto ela te dá os melhores ativos atualizados. Se você quiser estudar aí grandes investidores que surfam tendência, você pode procurar o Ed Seykota, o George Soros, o John Paulson, o Luiz Stuberger, Richard Dennis. E como é que eu descobri esse assunto? Eu estava lendo um livro sobre um PhD em matemática americano, que ele quebrou 2 vezes. E aí, como é que ele quebrou? Indo contra a tendência. Então, uma maneira fácil de você entender o que fazer é entende o que está errado e faz o contrário. Aí vê se essa solução serve. Normalmente serve. Qual que é a vantagem de você surfar a tendência? Toda a informação ela está no preço. Então, as notícias elas são criadas para justificar o movimento dos preços. Então, você não precisa ficar lendo relatório, não precisa ficar lendo jornal, não precisa ler rádio, não precisa fazer nada, porque está tudo no preço. E você vai perceber, conforme você for se aprofundando nas tendências, que a lei da vida é surfar tendências. Se você, no teu trabalho, der mais autoridade, mais trabalho e mais energia para quem gera resultado e ir cortando as pessoas que não geram resultado, não tem como você não administrar melhor essa empresa. Nos teus relacionamentos, se você der prioridade para quem te gera resultado, te faz se sentir bem, é agradável com você, te respeita, e ir cortando as pessoas que não fazem o mesmo, não tem como a tua vida não melhorar.
E tudo isso veio em paralelo quando eu comecei a fazer meditação transcendental, que é basicamente você cortar os pensamentos ruins e tentar silenciar a mente. O que é uma tendência, no final das contas? É um deslocamento de preço numa direção onde tem menos atrito. Simples assim. Se você quiser se aprofundar em mais livros sobre isso, sugiro que você leia o Trend Following, do Michael Covel, Turtle Traders, o Trend Commandments, o Trend Following, do Gregory Morris, o Price Action, do Al Brooks, o livro Antifrágil, do Nassim Taleb, e também do Nassim Taleb, Iludidos pelo Acaso. Fica tranquilo que a gente vai se aprofundar nesse assunto aqui muito durante toda a mentoria, tá? Esse, para mim, é o assunto que diferencia quem acha que sabe de mercado e quem realmente entende de mercado, tá? Fica tranquilo. Vamos entender na prática como é que a gente coloca, então, esse indicador. A gente vai clicar aqui em indicadores, vai escrever Shiloh e vai aparecer esse pontilhado. Você vai vir aqui na maquininha e no caso do Bitcoin é 42. Então, olha só que estranho. Hoje é exatamente o momento exato que mostra como é que um sinal é feito. Olha a sorte que vocês deram. Então, a gente vai ficar olhando aqui juntinhos, aparecer esse próximo candle. Às 9 horas da noite, vai ser confirmado o fim da tendência de queda no Bitcoin e início de uma tendência de alta. A gente vai estar vendo aqui, ó, ao vivo. Viu? Ó? Já nasceu aqui um outro candle. Então, agora, eu tenho um porquê ir lá, BTC USDT, e comprar o Bitcoin. Por que eu comprei o Bitcoin? Porque confirmou-se a tendência de alta. Beleza. Agora, todo mundo que está dentro da sala, eu vou ensinar como que você lê a sala. Então, por exemplo, apareceu aqui para comprar Bitcoin. Então tá aqui, ó, cripto, BTC, preço de entrada, 87.516,23. Era exatamente o preço na hora que foi enviada a mensagem. Time frame diário. SL inicial sugerido. O que é o SL inicial sugerido? É simplesmente o valor do high-low no momento. É só para a gente ter noção da onde que está iniciando o próximo high-low. Isso aí não é para você botar stop loss nenhum dentro da plataforma. Tudo que era para fazer eu já fiz ali. E você viu que eu não fiz nada além de comprar. E aí aparece a data, 25 de abril 2021, que é o dia de hoje, a hora que foi enviada a mensagem, e bot 7 é simplesmente para que a gente aqui tenha o controle de qual servidor que saiu a mensagem. Beleza? Saiu uma outra moeda para ser transacionada, que é a RVN. RVN. Então você vai ver, de novo, vou executar aqui a RVN.
Tem alguma outra moeda para apostar na alta? Luna 2. Agora você vai entender o que que você que entrou hoje, está escutando esse vídeo hoje, o que que você tem que fazer. Não importa. Eu quero que você saia com a carteira que a sala falou para ter agora. Então, eu vou copiar exatamente todas as posições que a sala está mandando, seja de alta ou de baixa. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Então, eu só vou copiar todas as posições. Todas. Eu não estou esperando sinal das outras moedas para entrar. Eu estou copiando o que a sala está falando para eu fazer. A sala está falando para eu estar comprado nas moedas. Eu estou aqui só copiando o que a sala está falando. Só copia o que a sala está falando. Ah, mas Yuri, se eu perder dinheiro, a única garantia que eu posso te dar é que você vai perder dinheiro. Lembra? É a única garantia que eu posso te dar no treinamento inteiro. Se você vai perder dinheiro e você sabe que a única coisa que você pode controlar é o quanto você vai perder, qual que é o teu medo? Já que o segredo é só perder pouco. Encontra aí qual que é o teu limite de perda e perde só isso. Então aqui, ó, já montei todas as posições que estão falando para ficar em alta na sala. Agora eu vou montar todas as posições de baixa. É para botar perpétuo aqui, tá? Veja bem o que que eu vou fazer. As posições de baixa, eu vou clicar em vender barra curto, tá bom? Então eu vou ter ao final aqui posições que eu estou ganhando se subirem e posições que eu estou ganhando se caírem. Essa quantidade toda de moedas vai ajudar a gente a diversificar e suavizar o sobe e desce da carteira cripto. Isso é uma maneira de te ajudar a controlar o risco do todo e você não ficar neurótico querendo ganhar em todas, porque você quer ganhar no conjunto de todas as moedas, beleza?
Você vai botar aqui, ó, ativo por ativo. São todos os dias que você vai ter que negociar todas as moedas? Não. Você está vendo que hoje foram só duas. Por que que eu estou aqui negociando todas as moedas? Porque eu quero te mostrar como que é o operacional disso. Beleza? E por fim aqui, a gente vai montar a última posição de queda, que é a flow. Então você que está marcando no relógio aí, você percebeu que não durou nem 10 minutos para eu montar todas as posições e as posições estão em aberto aqui, tá bom? Vamos entender mais uma vez qual que é a lógica de surfar as tendências, porque isso é o mais importante para você. Você está percebendo aqui que quando o pontilhado ele está por baixo dos preços, isso é uma tendência de alta. Quando o pontilhado ele está por cima dos preços, isso é uma tendência de baixa. O período ótimo do high-low, ele é calculado com base no quê? Ele é calculado com base no fato de que você vai entrar no primeiro dia e vai manter até o dia que virar o indicador. E isso vai responder a uma lei chamada Lei dos Grandes Números. O que é a Lei dos Grandes Números? Você joga uma moeda para cima e para baixo, ela tem 50% de chance de ser cara ou coroa. Mas pode ser que eu jogue a moeda para cima e caia coroa 10 vezes seguidas. Mas quanto mais vezes eu jogar essa moeda, maior a tendência de eu achar 50-50. Então, aqui no final das contas, a gente está explorando um padrão matemático. Que quanto mais vezes eu fizer operações, mais eu vou explorar esse padrão matemático. Mais vezes eu vou explorar esse padrão e mais eu vou me aproximar dele. Por isso que tanto faz se eu vou entrar a primeira operação, por isso tanto faz se eu vou entrar no meio ou no início de uma tendência. Que eu sei que essa é uma pergunta que alguém vai fazer aí, e se você fizer essa pergunta, quer dizer que você não está prestando atenção na aula. Então é por isso que na primeira operação tanto faz a hora que você vai entrar. E é por isso que você tem que seguir a sala do jeito que ela fala no primeiro dia que você entrar nela. Tanto faz. Por quê? Porque você vai alcançar o teu resultado nos próximos 30, 40 sinais que você seguir dentro daquele ativo. Beleza? Lembrando, não dá para escolher, eu só vou operar os sinais de alta, porque eu acho que o mercado é de alta. Isso aí vai fazer você perder dinheiro. É importante que você opere tanto os movimentos de alta
quanto de queda. Outra pergunta que eu sei que vai aparecer aí que é a seguinte: Tiúlio, eu já tenho umas criptos aqui, o que que eu faço? Você pode fazer a minha estratégia, surfar tendências, ou correr o risco do mercado cripto aí cair 50% e tu ficar chupando o dedo. Ah, mas se ele subir, ué, vai ter a tendência de alta que tu vai ganhar dinheiro. Mas se ele cair, só consegue ganhar surfando tendência. Beleza? Simples assim. Aí a próxima pergunta que vai aparecer é a seguinte: tá bom, Júlio, como é que eu vejo essa história dos períodos cripto? Você vai abrir o site Yahoo Finance, aí você vai vir aqui em Markets Cripto. Então você tem como aqui organizar as criptomoedas em relevância de valor de mercado. Então o Bitcoin é o maior valor de mercado. Eu posso vir aqui e clicar em Bitcoin, né? Eu posso vir aqui em Historical Data, dados históricos. Antigamente dava para fazer download nesses dados. Como é que você vai fazer agora? Vai clicar com o botão direito, inspecionar. Você vai botar Ctrl F, Table, Container. Copiei. Peguei os dados, colei aqui. O que eu tenho que fazer? Pegar esses dados aqui, ó, do máximo período possível, tá? A página agora está bugada. Beleza. Então, vai inspecionar.
Fica tranquilo que eu vou mandar agora. Depois dessa aula aqui, eu vou mandar um vídeo que ele só ensina a fazer isso aqui, tá? Você vai clicar em inspecionar, você vai botar Ctrl F. Outra coisa, se você não quiser calcular isso aqui também, fica tranquilo. Eu vou te dar todos os períodos, sem você precisar calcular, tá bom? Ai, ai. Deixa eu fechar aqui que eu vou ter que abrir de novo. Isso. O computador começou a ficar muito sobrecarregado. Pressionar. Table, class, container. Beleza. Então aqui a gente vai precisar somente de quatro colunas: da data, do máximo, do mínimo e do fechamento. Peguei os dados, vim aqui na planilha, colhei e geramos um relatório. Ele vai girar, vai girar, vai girar, vai girar, vai girar.
Dentro desse processo, gente, você vai conseguir pegar dados de todas as outras criptos, tá bom? Você vai vir aqui em Markets, Crypto, você vai vir aqui, ó, você tá vendo Solana, Doge, tem coisa que nem tem na sala que você vai conseguir fazer esses estudos, tá bom? Isso aí é para tua independência, mas não significa que todos os ativos eles são bons para essa metodologia. Lembrando, são os ativos com maior sobe e o maior desce, essas tendências muito agressivas que vão permitir que você surfe os movimentos de alta e baixa. Então é muito importante que agora que você viu a aula anterior e agora, você entenda, né? Para o longo prazo, a gente está buscando ativos com baixo sobe e desce. Mas para especular no curto prazo, a gente quer ativos com muito sobe e desce. E isso é um pouco contraintuitivo para você, porque são dois mundos diferentes. E você que é novo nesse mundo, você talvez fique confuso, falando: olha, que história é essa aí? Pô, você falou que, por um lado, você tem que buscar os ativos mais arriscados, por outro, você tem que buscar os ativos menos arriscados. Achei confuso. É exatamente isso mesmo, tá? É exatamente isso. São duas lógicas totalmente diferentes e elas são complementares. Isso que é importante que você entenda. Essas lógicas, elas são complementares. Porque, por exemplo, você vai ter na tua carteira lá que a gente montou recomendada uma maneira de ganhar dinheiro com a alta do mercado. Mas aquela carteira, ela só ganha com a alta do mercado. Quando o mercado estiver caindo, essa estratégia de tendência vai ajudar a proteger a tua carteira, para você não ser uma pessoa que tem medo de sobe e desce do mercado, tá bom? E isso aí vai blindar a tua cabeça contra qualquer crise. E tá blindado contra qualquer crise vai permitir que você jogue um jogo muito diferente dos outros, tá bom? Muito diferente dos outros. Voltando no TradingView aqui, você vai pegar o indicador BTC-USDT ativo. O indicador é o 42. Agora eu vou passar para vocês a lista dos melhores high lows. Lembrando, aqui a gente não usa a sala intraday, tá bom? ADA, USDT, o melhor high low atualmente é 60. Tá vendo a tendência de queda aqui? A Alice, USDT, o melhor high low dela é o 36. Tá vendo aqui, ó, essa tendência de queda?
surfando desde lá de cima. A Avax, o SDT, o melhor hello dela é o 9 períodos. Então é um ativo muito mais frenético em termos de ação, né? De atitude, de ter que comprar e vender. A BNB, ela tem um hello de 32, então tá de queda atualmente. O Bitcoin é 42, a gente já mostrou. A Cake, o high low dela é os 7 períodos. EGLD, o SDT, 49 períodos. Já uma tendência de queda aqui, ó. Olha que linda. E aqui teve uma tendência de alta também muito bonita. Tá bom? Ethereum, 27 períodos. Olha só o Ethereum, desde quando tá aqui na tendência de queda. E o SDT, peraí que tem uma pessoa aqui falando. Fala, meu amigo. A gente está com 290 pessoas aqui na sala. Provavelmente é um problema aí do teu computador, tá? Fio, 27. Tendência de queda também. Flow, 26. Gala, 30. Também tendência de queda. Luna, o SDT, período dela, o 17. 19, desculpa. Pode virar para tendência de alta. One, o SDT, 25. RVN, o SDT, período dela é o 26. Send, o SDT, período dela é o 11. Solana, o SDT, período dela é o 29. E a Ripple, que é o XRP, o SDT, 17 também.
Então, eu vou passar agora essa lista lá no grupo, tá? Então, é a última coluna, que é a coluna disponível. Você tem agora aí todos os períodos do high-low, tá bom? Agora você já entendeu por que que você compra, por que que você mantém, por que que você vende uma cripto. Não tem nada, não tem nada de muito complicado. Tudo é muito simples. Qualquer coisa que você acredite que possa ser complicada é você querendo inventar moda. Beleza? Qual que é a filosofia principal? Se a tendência está de baixa, você vai vender. Se a tendência está de alta, você vai comprar. Simples assim. Não tem como ser diferente disso. Beleza? Então agora eu vou parar de gravar isso aqui. Eu vou abrir para pergunta.